Rapaziada, o São Paulo quase ressuscitou o defunto do Sport, hein? O São Paulo e sua velha mania de ressuscitar defunto. Ainda bem que o time do Sport, cara, eu falo isso com dor no coração, porque, pô, eu tenho parte da minha família que torce pro Sport, né? Parte da família que é lá do Pernambuco. Mas o timinho fraco, cara. O timinho fraco de ver jogando, né? Um time, pô, se acovardou, o time que poderia ter ganhado bem do São Paulo hoje, ter ganhado a primeira no Brasileiro dentro de casa. Mas a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre isso. O final de jogo na Ilha do Retiro, Sport 2, São Paulo 2, pela primeira rodada do retorno. Um resultado que até foi bom pro São Paulo, baseado que o São Paulo estava perdendo de 2-0, né? Poderia ter tomado mais gols. Enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre a partida, mas antes eu tenho que pedir já, né? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, apoia o canal do amigo aqui, tá bom? De tricolor para tricolor, beleza? E é isso. Bora pro vídeo. 20ª rodada do Brasileirão, Ilha do Retiro. São Paulo foi visitar o Sport. O Sport precisando urgentemente da vitória, né? Para poder respirar um pouco. Hoje o time praticamente está morto no campeonato. É o reserva não, desculpa, né? É o lanterna. Tem a pior campanha da história dos pontos corridos. Tem uma vitória em apenas 19 jogos, conquistada na última rodada do primeiro turno contra o Grêmio. Então o time precisava da vitória mais do que tudo. E eu creio que o torcedor do Sport se animou ainda mais quando viu a escalação do São Paulo. O São Paulo veio com um time totalmente reserva, né, para esse jogo, pensando na terça-feira, jogo da Libertadores. O Crespo tá certo, né? O São Paulo vem numa arrancada grande aí no Brasileiro, entrou ali no bolo do G6, não tá mais pensando em zona de rebaixamento. Então agora dá para fazer esse tipo de coisa. Dá para vir com time reserva pensando em se classificar na Libertadores. O São Paulo veio a campo com um time totalmente diferente, né? Começando pelo gol com o Yang, que hoje agora é o nosso reserva, já que o Jandrei foi para o Juventude. Na ala direita, o Mike, que já tinha jogado também no último jogo do Brasileirão, do primeiro turno contra o Vitória. Hoje entrou com 2 zagueiros somente. Entrou com Alan Franco e Sabino. Sabino reencontrando o Sport. Sabino que se destacou no Sport, inclusive veio para o São Paulo por causa disso, né? Teve aquele jogo que ele fez 2 gols, vocês devem lembrar da Copa do Brasil. Na ala esquerda, o Patrick, ex-Patrick Lanza, voltou a ser só o Patrick. Meio de campo com o Luan. Cara, como é bom ver o Luan de volta assim, jogando de titular no São Paulo, né? Ainda mais que seja num jogo com time com os jogadores reservas. O Luan foi bem na partida, jogou até os 70, 70 e poucos minutos. Pablo Maia, aí os dois meias barra atacantes ali, Rodriguinho e Ferreirinha, e na frente Dineno e Tapia. Primeiro jogo do Dineno aí com o Crespo, né? É o primeiro, não, o segundo, ele jogou contra o Flamengo também um pouquinho. São Paulo com time reserva, tal, o pessoal procurando oportunidade. O São Paulo já teve a chance ele logo no comecinho de fazer o gol, mas o Dineno precipitado, poderia ter carregado um pouco mais, poderia ter feito uma melhor decisão, acabou perdendo uma chance clara de gol e o castigo veio na sequência, né? O Yang, ele é um goleiro dá pra ver de personalidade, é um goleiro que gosta de jogar com os pés, né? Por mais que a gente que tem um pensamento um pouco mais das antigas, a gente não curte tanto ver goleiro que tenta jogar como líbero, goleiro que tenta driblar, goleiro que tenta sair jogando, enfim. Mas o Yang é esse tipo de cara, mostrou que é isso, que tem personalidade, porém, ele falhou feio no gol do Sport, né? Ele foi tentar sair jogando ali, deu assistência pro Lucas Lima, o Lucas Lima só teve o trabalho de empurrar pro gol, o Sport fez 1-0. E daí pra frente, cara, o Sport teve mais oportunidades. O Sport mandou no jogo, né, no primeiro tempo inteiro. O time parecia que vinha ia fazer 3, 4 no São Paulo, porque o São Paulo tava perdido. O Sport totalmente predominante, principalmente ali pelo lado direito, né? O Matheus Alexandre, que é um bom lateral. Ano passado eu lembro dele no Cuiabá, ele deu um aperto no São Paulo, inclusive. Pra cima do Patrick sem ritmo de jogo, né? Ele é a terceira opção, é porque o Wendel tá machucado, então por isso ele jogou. Provavelmente o titular seria o Wendel. O Sport, cara, ele poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, porém não foi efetivo, né? Você percebe ali que é um time que ainda sofre com muita ansiedade, com muito nervosismo, e o São Paulo perdido dentro de campo, sem entrosamento, né? Dineno, a única coisa que o Dineno fez no jogo foi perder esse gol no começo, porque depois o Dineno não fez mais nada. O Dineno dá para identificar que ele é o tipo de atacante que ele serve para jogar num 4-3-3, né? Ele serve para jogar em times que tenham pontas para ficar lançando a bola dentro da área para ele, porque ele não tem mobilidade, né? Ele não tem domínio. Você percebe que ele não tem controle de bola. Ele é um cara, por mais que ele não seja um cara pesado, né? Ele é um cara até magro, se você vê, mas ele não tem mobilidade. Ele é um cara travado, ele é um cara para cabecear a bola dentro da área, para fazer. É um centroavante raiz, né? Digamos assim. O Tapia, que jogou do lado dele, também não vi nada demais. Você vê que não tem aquele cacuete, sabe? É um centroavante que estão tentando colocar de segundo atacante, mas você vê que é um centroavante também. Tem um pouquinho mais de mobilidade do que o Dineno, creio eu, por isso que o Crespo escolheu ele para ficar caindo mais pelas laterais ali como segundo atacante.
mas o São Paulo ficou sem referência de ataque, né, para poder fazer uma parede, para poder fazer uma jogada construída. O time perdido, o único cara do primeiro tempo que a gente tem que destacar é o Rodriguinho, que vem jogando muito já de muito tempo, é o dono do time, né? Quando o time, no caso hoje ele foi o dono do time, né? Cobrando escanteio, cobrando falta, correndo, puxando contra-ataque, sendo muito importante ali na linha de frente. E acabou o primeiro tempo assim, cara. O Sport venceu o primeiro tempo por 1-0, poderia ter feito mais gols. Eu imaginei que o São Paulo viria com muitas mudanças pro segundo tempo, mas se eu não me engano, a única mudança que veio foi o André Silva. Não me recordo se o André Silva entrou já no intervalo um pouco depois, no lugar do Dinero. Mas aí, cara, logo aos 5 minutos do segundo tempo, assim como foi no primeiro tempo, que foi uns 5 minutos exatos também, o Sport fez o segundo. E aí falei, cara, azedou. Azedou, São Paulo vai ressuscitar mais um defunto. Todo brasileirão, vocês podem reparar, os últimos brasileirão, São Paulo sempre ressuscita algum defunto que tá mal. Sempre. São Paulo tem essa proeza. Mas hoje era o time reserva, então é aquele tipo de jogo, a gente não quer ver o nosso time perdendo de forma alguma, né? A gente vai cornetar quando precisa cornetar. Por exemplo, hoje o Mike. O Mike fez o gol, né? Vocês vão ver mais pra frente que ele fez o gol, mas o Mike hoje muito mal defensivamente, perdido ali, tomando o baile daquele moleque que jogava no Corinthians, folgado pra caralho, baixinho lá, Léo Pereira, tomando o baile dele ali pela ala direita, tal, tomando muito aperto. Mas o Sport fez o segundo gol e ali, cara, parecia que o Sport poderia fazer 3-4, porque o São Paulo deu uma desanimada. Mas aí entra a pequenez, não a pequenez do Sport, porque eu não considero o Sport um time pequeno, tá? Longe disso, o Sport é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, tem uma baita torcida lá no Recife, né? A torcida sempre lota a Ilha do Retiro, é bonito de ver, mas a pequenez desse elenco atual do Sport. Como que um time que tá ganhando de 2-0 dentro de casa, precisando vencer para dar alegria pra torcida, para dar aquela motivada, né? O Daniel Paulista, que tá tentando fazer um bom trabalho, começa a querer segurar a bola aos 10 minutos do segundo tempo. Começa a querer cair, querer cair dentro de campo, começa o goleiro a fazer pose lá atrás aos 10 minutos do segundo tempo. Cara, isso é desespero total, e o resultado disso é que você é castigado. E foi o que aconteceu. O Sport começou a recuar, o Sport começou a fazer cena, o Sport começou a ficar fazendo jogo de time pequeno contra o São Paulo, foi animando o São Paulo. E a principal mudança para o São Paulo foi a entrada do Henrique. Cara, o Henrique ele tem que ter mais oportunidades. Quem conhece o Henrique da base, ano passado o Henrique dessa geração da base, agora que é uma geração vitoriosa, ele foi o primeiro a subir. Ele subiu primeiro que o Rian, ele subiu primeiro que o Luca, ele subiu primeiro que o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, que já foram embora. Tem um motivo para ele ter sido o primeiro a subir, porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tem velocidade, ele tem habilidade, você vê que é um moleque que pensa, ele tem boa finalização, cobra escanteio, cobra falta. A entrada do Henrique no segundo tempo mudou o jogo pro São Paulo. O São Paulo, e voltando lá, eu lembrei que quem entrou no intervalo foi o Lucas, né? Foi o Lucas que vai ser o protagonista do próximo lance que eu vou falar. O Henrique entrou, começou a dar aperto ali naquele lado direito do ataque do São Paulo, lado esquerdo da defesa do Sport. Numa cobrança de escanteio, aos 20 e poucos, 30, quase 30 minutos do segundo tempo, o Henrique cobrou a bola na área, o Lucas subiu sozinho e fez o gol. 2-1 pro Sport. Aí, se o Sport estava querendo segurar o jogo, meu amigo, 2-0, o Sport começou a fazer qualquer lance. Caía de lá, o Gabriel, num lance que a bola nem chega nele, que ele tá parado, o Gabriel, goleiro do Sport, fica lá e fica quase 4 minutos sentado ali, recebendo aquele famoso spray, que não serviu para nada. E aquilo, quem se apequena podendo fazer mais gols, o castigo vem. E o castigo veio pro Sport. O castigo veio pro Sport, num lance ali pelo lado esquerdo, ó, um bate e rebate dentro da área, que a bola quase entrou, a bola sobrou no pé do Mike, o Mike chutou, a bola desviou nenhum, desviou no outro, bateu no Gabriel, voltou, gol do São Paulo. 2-2 e ficou nisso. O São Paulo teve a chance ali ainda de virar o jogo nos acréscimos, né? Um lance que o Henrique saiu na cara do gol, porém a defesa do Sport defendeu. E ficou nisso. 2-2. São Paulo agora volta as forças aí pro jogo da Libertadores, né? Terça-feira contra o Atlético Nacional. Destaco talvez aí o Rodriguinho, que fez mais uma boa partida, o Henrique, que tem que ter mais oportunidades. E no geral é isso, cara. Não tem nem muito o que falar, né? Um time reserva e tal. Eu acho que muita gente ali perdeu a oportunidade de mostrar mais trabalho pro Crespo. Mas fica isso, o resultado em si não foi tão ruim não, pensando que a gente estava com um time reserva fora de casa. Mas e você, torcedor? O que você achou da partida do São Paulo hoje? Vocês gostaram da apresentação? Acharam uma boa apresentação do time? Deixou a desejar? Comenta aí comigo, me diz o que vocês pensaram, bora bater um papo aí nos comentários, eu vou responder todo mundo, beleza? E é isso. Valeu!